Olá, boa noite. Hoje no programa vamos falar de vida após a morte. É possível? Tem também o Telejornal Paulista com as notícias da semana. Além disso, tem o quadro A Curiosidade é Sua. É verdade que a Igreja Católica ainda mantém livros secretos? Porque quando a gente bate a cabeça, nasce um galo. Isso e muito mais no programa A Noite é Sua, que começa em 30 segundos. Sabe aqueles dias em que a gente acorda e diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você é daquele tipo de pessoa rara que transforma medo em coragem, nada contra a correnteza, mata um leão por dia e mesmo assim segue em frente. Já até pensou em desistir, mas uma força interior faz você acreditar que vale a pena. Louco? Não. Você não é louco. É empreendedor, brasileiro e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. Senhoras e senhores, começa agora para todo o interior do estado de São Paulo o programa A Noite é Sua. No comando, Luiz Sanetti. Boa noite, Bauru, boa noite, região, boa noite, plateia linda, olha só. Ó, veio da Argentina pro programa, é o Vitor. Muito bom. Começando mais um programa que estreia com o programa 2.0, a segunda temporada. E eu tenho novidades nesse programa, porque na verdade vão entrar aqui os novos comentaristas desse programa. Eu quero chamar ele aqui, Vinícius Trombini. Você viu, né? Gente nova, imagina. E eu quero chamar ele também, o Caio Morelli. Gostou da minha cena e saí em casa no espelho. Nossa, olha só que bacana. Plateia linda, maravilhosa. Palmas pra plateia! Palmas, plateia! Muito bem. Bom, já vamos começar com o tema, música de suspense aí, DJ, porque é o seguinte, a morte, ela sempre foi o grande mistério da vida. Essa terra desconhecida, de onde nenhum viajante jamais voltou, inspira medo e curiosidade em iguais proporções. Alguns tentam não pensar no assunto, outros entregam suas vidas para tentar descobrir o que tem além deste mistério. Então, roda o VT aí que a gente produziu. Todos sabemos que vamos morrer um dia, mas será que a vida realmente termina quando damos o último suspiro? Você acredita que é possível a vida após a morte? Eu creio que sim. Além da morte, a gente vai descobrir outras coisas que a gente está embutido na vida da gente. Uma vida além da morte, que é a vida em Cristo Jesus. Eu acho que não, uma vez que a gente morreu, já foi, já acabou. Tudo que a gente tem para viver é agora já, então vamos viver, não vamos ficar brincando porque é hoje e agora. Para mim não existe. É possível, porque a nossa matéria não é eterna, o nosso espírito é eterno, então nosso espírito continua vivo. Acho que não, né? Acho que não. Só é com Deus, né? Depois com Deus, agora aqui na Terra não volta mais, não. No programa de hoje nós vamos debater sobre um tema que causa inquietação a muitas pessoas. A morte. Fantasmas, espíritos, assombrações, tudo isso é possível ou não passa de fruto da nossa imaginação? Vida após a morte. É possível? É o que você vai ver agora no programa com os nossos convidados. É com vocês aí da bancada. Que
Que coisa, hein? Meu Deus. Que bonita essa aí. E aí? É a única certeza e a única dúvida Ai, que a gente Jesus, tem. ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? Ai, meu Deus! É o Hulk. É o Hulk. Hulk apareceu aí, vamos respeitar. Vem não, filho, sai pra lá. É só falar em morte que aparece. O que é isso aqui? Ele quer que você corte a unha dele. Sai daqui. Sai daqui. Já é. Água benta. O clima tá tenso aqui hoje. Ah, olha, tá tenso. Isso, vai mexer com os o padre, o pastor, vão exorcizar vocês. Vai voltar pra onde vier. Eu tô vendo a cueca de um, hein? Só faltava entrar o Michael Jackson agora, né? Não. Thriller. Achei o cabelo mais que coisa, meu. Mortos vivos na noite é sua. Eu quero saber o seguinte, eu vou chamar aqui, em primeiro lugar, na sequência, o pastor Ubiratã Sanches. Ubiratã, uma salva de palmas. Salva de palmas. Tudo bom, pastor? Fica à vontade. Sobre a tá? morte. Pode sentar aí. Agora o senhor Plankton vai ficar ali embaixo com o Bob Esponja. Vai morrer, morrer Plankton. Para E eu quero chamar aqui também o Sidney Fernandes. Sidney Fernandes, muito bem. Sidney Fernandes, que está representando a doutrina espírita, não é isso, Sidney? Fica escrevendo o livro. E também chamar aqui o diácono José Rafael Mazzoni. Mazzoni, da Igreja Católica. Obrigado por ter vindo aqui fazer. E o Sidney tem um livro aí, não é isso, Sidney? Uma boa noite. Tem o livro Reencontro, é um livro espírita, editado pela SEAC, editora daqui de Bauru. E, de uma certa forma, traz em cada capítulo um resumo das palestras que eu venho proferindo ao longo do tempo. Algumas histórias, mas no mais são artigos e resumo das palestras que eu venho proferindo. E para a gente comprar o livro, para adquirir o livro, como que faz, Sidney? Nós teremos à disposição, o livro vai ser lançado agora em dezembro ainda. Bacana. Através da Livraria Espírita de Bauru e também lá no Centro Espírita Amor e Caridade, onde nós temos a nossa livraria interna também. E também para as pessoas que se interessarem pela SEAC Editora, que tem o seu site próprio também. Muito bem. Então eu vou começar agora com o diácono Rafael. Diácono, qual é o ponto de vista da sua religião, que é a católica, sobre o tema vida após a morte? Eu vim para que todos tenham vida e a vida em plenitude. Essa é a máxima que nós acreditamos a partir do Evangelho, a partir de Jesus Cristo, que trouxe uma nova visão da vida para o homem, porque nós sabemos que o homem é constituído de corpo, de alma e do espírito. O corpo e a alma são passageiros, mas o espírito é aquilo que é para a eternidade, porque ele não é eterno, mas é imortal. Só Deus é eterno. Mas o homem, ao ser criado, ninguém pode matá-lo, nem Deus, porque ele negaria a sua própria essência. Por isso, para nós, a morte é o começo da vida eterna. Muito Bacana. bem. Essa é a visão da E igreja. agora, o pastor Ubiratã, e para você, para os evangélicos, como que vocês enxergam a morte? Bom, basicamente, algumas convergências existem entre o catolicismo e o evangélico, no caso. Nós acreditamos que a vida começa na morte. Acreditamos na vida após a morte, uma vida de plenitude, como o próprio Rafael falou. Se não existisse a vida após a morte, o Senhor Jesus não teria dito. O Senhor Jesus, em uma das suas parábolas, ele contou a história do rico e do Lázaro, explicando exatamente que nós temos um tempo limitado de vida material. O Rafael frisou também, por isso que eu disse que existem alguns pontos convergentes. Corpo, alma e espírito. O corpo se conecta aqui conosco, nós interagimos. A alma é onde residem os sentimentos, as suas emoções, aquilo que você realmente sente. E o espírito é o que se conecta a Deus. Há um escritor que diz
que o vazio existencial do homem, ele é exatamente a figura de Jesus Cristo. Quando encontramos Jesus Cristo, nós temos a plenitude da vida. E, naturalmente, quando morremos, voltamos para Ele. A parábola do rico e do Lázaro conta Jesus contou esse episódio, essa parábola, para que as pessoas entendessem o que seria a vida material e a vida espiritual. Passado, transcendendo esse corpo mortal, você vai se encontrar com Jesus. Muito bem. E Sidney, e para os espíritas, como que é a morte? Bem, nós entendemos que a vida verdadeira, como os caros irmãos já citaram, é realmente a vida espiritual. A Terra pode ser considerada um hospital, uma escola, para algumas pessoas um centro de reclusão, pode ser qualquer coisa, menos o nosso lar. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós espíritas entendemos que vimos para a Terra, nós encarnamos, nós vimos até este plano material para evoluirmos, para trabalharmos em prol da nossa evolução. Então a nossa passagem pela Terra é apenas um mergulho transitório. Nós já vivemos antes e viveremos depois dessa atual existência. A nossa preocupação maior como espíritas é a preocupação evolutiva. E tudo que fazemos aqui na Terra em favor do espírito vai se refletir na nossa vida espiritual. Não, e olha só, né? Uma Noite é Sua, reunindo três feras, né? Três líderes não, né? Representantes de igrejas, de doutrinas. Meninos, tem algumas perguntas? Tem um ditado, quando a pessoa só se ferra, eu devo ter jogado pedra na cruz. No caso, é mais pro espiritismo, né? Que reencarnou e voltou tudo ferrado, só se ferra na vida. É mais ou menos assim ou não? Bem, nós não podemos atribuir tudo a vidas passadas. Há pessoas realmente que têm problemas muito sérios, pessoas que já nascem com algumas deficiências. Nós espíritas entendemos que não é justo que uma criança nasça saudável e outra com uma deficiência, falta de uma perna ou uma síndrome de Down. Nós entendemos que Deus sempre é justo, que é possível que determinados problemas sejam originários realmente de outras vidas. Muito bem. Diácono, como que é o purgatório? O purgatório existe mesmo? Como que é isso para a Igreja Católica? É uma tradição na Igreja Católica, a gente tem assim uma ideia do céu e o inferno. O que é o céu e o inferno? Vamos responder primeiramente isso, fica mais fácil. Nós encontramos pessoas que no dia a dia a minha vida está tão boa, se melhorar estraga. De outra forma diz, nossa, a minha vida está mal, está um inferno. O estado do céu e inferno é um estado de espírito. E acredita-se também na tradição da Igreja Católica que esse espírito, quando sai dessa dimensão da Terra, ele passando para uma outra dimensão, como a gente diz, ele vai purgando, ele vai fazendo essa transição e fazendo uma mudança para adaptar-se a uma nova realidade. É aquilo que nós chamamos de desapego, porque na nossa sociedade, principalmente hoje, nós somos muito apegados aos bens materiais, por isso que nós temos medo de morrer. Geralmente as religiões tradicionais orientais, elas comemoram a morte como uma passagem da vida, seja a reencarnação, seja lá o que eles acreditam, mas porque não são apegados à matéria. O nosso mundo ocidental, nós temos medo da morte, porque nós vamos falar, mas com quem que eu vou deixar as coisas? Quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar da minha... disso, e começa por uma série de obstáculos, como se eles respondessem, eu quero ir para o céu, mas não quero ir agora. Quem quer para o céu? Eu, mas quem quer agora já ninguém. Então a questão do purgatório, a igreja entendeu que é uma forma de você purgar, não é uma dimensão de tempo, é uma dimensão de sentido, que você vai passar uma transição, não quer dizer que se é um dia ou 100 dias, quanto é que vai acontecer isso. É o momento de você fazer essa transição e aceitar essa nova realidade que você entra.
E, ô pastor, eu vou começar agora a alfinetar aqui o tema. Como que para os evangélicos, como que você vê, você acredita que há a possibilidade de um espírito fazer o contato com a gente? Como que é isso para os evangélicos? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, em Hebreus capítulo 9 fala que ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só e após isso viria o juízo. Ou seja, qualquer coisa que você fizer, concordo na lei da semeadura com o Sidney, tudo que você plantar, você vai colher. Mas ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só e após isso o juízo. Esse estado seria um estado de sono eterno até o dia da ressurreição. Esse é um ponto que nós frisamos. Por quê? Porque foi o próprio Jesus quem disse isso. Para nós é muito simples. Só para recapitular a pergunta que você me fez, sobre... Se há a possibilidade de um espírito, eu quero ouvir também dos três, né? Fazer um contato com a gente, como que... Sim, a questão do espírito, os meus colegas vão me perdoar, mas não é nem... É uma questão de convicção e de fé. Os espíritos seriam, na minha maneira de ver, existem legiões, espíritos bons e espíritos maus. Quando o diabo entrou em rebelião no céu, ele caiu, ele foi lançado na terra. E 1/3 dos anjos vieram com ele. O grande problema da reencarnação seria a substituição do espírito. Todos têm identidade. Então eu tenho a minha identidade. Quem morreu, passou para lá, não voltou para contar. Então, naquilo que nós entendemos, até parafraseei o que o Rafael falou, quem morreu não voltou para contar. E que o espírito, ele tem os bons e os maus. Os maus, a Bíblia diz que o diabo ele tem poder para descer fogo do céu. Ele pode imitar, ele pode se disfarçar, para que as pessoas movidas pelo sentimento elas possam se apegar a uma doutrina de reencarnação. A doutrina da reencarnação, vocês me perdoem, talvez ela não produza o efeito. Porque se Jesus morreu por todos, por que é que Jesus se sacrificou se nós vamos voltar, se nós vamos tentar de novo, se nós vamos ter várias vezes a chance de errar, por que é que eu vou me consertar? Se eu terei uma outra chance, se eu terei uma nova dimensão para evoluir. Então, seria completamente contraditório. A identidade do espírito, você tem a sua, eu tenho a minha, e provavelmente, com certeza, nós vamos dar conta de tudo aquilo que fizemos e de tudo aquilo que ainda vamos fazer. E o Sidney, e o que o senhor acha? Bom, direito de resposta, né? Só complementando, os evangélicos, eles não seguem a Bíblia, o Evangelho segundo Jesus Cristo, é isso? Aproveitando uma outra pergunta aí, complementando o que o pastor falou. Porque às vezes ele falou de Hebreus, por exemplo, só que às vezes os evangélicos não seguem a Bíblia em si. É uma dúvida que muitas pessoas têm também, né? Para mim a pergunta? Isso, para o senhor. Pode repetir, por favor? Ele falou da questão dos hebreus. Os evangélicos, eles seguem a Bíblia? Os evangélicos? Perdão, os espíritas. Os espíritas. Você tava me confundindo. Eu já tava olhando os 3 roteiros que eu tenho aqui. Confundi todo mundo. É só para complementar. Vocês seguem a Bíblia ou vocês seguem o Evangelho? É uma dúvida que às vezes o pessoal de casa tem. Na verdade, a Bíblia é uma série de livros, né? Nós aceitamos e reverenciamos o Novo Testamento. E principalmente a parte que não traz assim divergências, principalmente a moral de Jesus. Aceitamos perfeitamente a Bíblia, sim, mas nós estudamos o Novo Testamento, que é a vida de Jesus. Agora, com relação à pergunta se é possível, anterior, né, fazer o contato, né, com os espíritos. Então, eu não quero entrar na questão da reencarnação propriamente dita, que é uma ideia
em que realmente haveria divergência entre nós não estamos aqui para debater, e sim para cada um mostrar o seu pensamento. Nós entendemos, nós espíritas, a possibilidade sim da comunicabilidade dos espíritos. E nós temos aí inúmeras provas em relação a isso. Muito bem, Sidney. E o Diácono, sobre isso, sobre essa comunicação com além. Tá ligado? Não, tá sim. Não tá? Troca o microfone então. Aí. Nós não temos a comunicação com os mortos. Nós temos, assim, na nossa história, a presença dos santos, em algumas ocasiões, que trazem as mensagens de Deus. E no caso nosso, nós também nos bastamos com a mensagem deixada através de Jesus Cristo nos seus evangelhos. Então, aquilo que nós também não queremos polemizar, porque nós estamos vendo aqui aquilo que nos une, não aquilo que nos desune. Por isso que nós sentamos assim, com muita alegria no momento quando esperávamos o programa, porque nós temos um princípio. A religião cristã, em termos, o catolicismo, o protestantismo e outras, acreditamos na ressurreição. Como o pastor diz, Jesus veio e ele é o nosso Salvador. O Espiritismo acredita em Jesus Cristo como também alguém que já foi mais evoluído e que traz no seu exemplo esta sua salvação através das vidas. São coisas bem distintas, mas na caridade nós não podemos medir. Muito bem. Legal. A gente vai para o intervalo, mas eu antes quero saber do seguinte. A gente vai falar depois sobre acender velas e também vai falar sobre demônios. Isso. É interessante, Isso. quero saber a opinião deles aqui. Vamos. E tem também a Elvira, que fez uma atuação com o Bruce Willis. Ah, é? Poxa, é isso aí. eu vi. E depois tem o Jornal Ordinário. Então a gente vai para o intervalo. A noite é sua com o tema Vida Após a Morte. É possível? A gente volta daqui a pouco. Muito bem. Tava acabando o tempo ali. Muito bem, estamos de volta com o programa A Noite é Sua. Hoje debatendo o assunto, entendendo mais o assunto de vida após a morte. É possível, É Vinícius? possível, para você que não assistiu o primeiro bloco, tem mais agora. Tem muito mais, mas antes, a gente tem um recadinho para vocês aí de casa. É o seguinte, tá querendo gravar a sua festa de casamento, seu aniversário, o seu institucional? Faz o seguinte, entre em contato com a gente. Nós temos uma empresa, a empresa A Noite é Sua? A Noite é Sua é entretenimento. Você vai debutar, você sabe o que é debutar? É fazer aniversário de 15 anos, né? A gente vai, filma, a gente... imagens em Full HD, gravamos tudo pra você, gravamos casamentos, aniversários, batizado, velório, tema de morte. Às vezes você perder seu parente, quer uma lembrança dele, é um registro. a gente grava seu velório também, a gente grava exatamente. tudo. Aniversários, batizados, enfim, entre em contato com a gente no A Noite é Sua Entretenimento. Contato Dependendo se houver interesse do cliente, a gente coloca aí no programa também. A gente vai lá e faz a cobertura da festa e coloca no programa A Noite é Sua, não é isso? A festa é sua, a gente pode ir lá na sua festa e colocar um VTzinho aqui no programa. Então, entre em contato com a gente, serviço, aqui a qualidade não é obrigação, não. Aliás, aqui a qualidade é obrigação, não é diferencial, não. Aqui a qualidade é garantida. Muito bem, agora o senhor senta lá. Vamos falar sobre a morte. Porque eu vou aproveitar e vou falar daqui. Eu quero chamar o VT da Elvira com o Bruce Willis. Porque na verdade, já que o assunto é morte, tem o VT. Tá pronto aí, Tainá? Ok, então roda o VT aí. Roda aí. Porque ele sente que se ajudar esse garoto,
seria como se estivesse ajudando o outro. E como é que a história termina? Eu não sei. Eu quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Quando acordado? Gente morta em caixões, túmulos. Andando por aí com gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo tempo. Estão em toda parte. Não vai contar meu segredo pra ninguém, vai? Não. Prometo. Você fica aqui e dorme comigo agarradinho até eu pegar o sono? Fico. Fica brincando com isso, mas a coisa é séria. A coisa é séria. E agora a gente vai falar, já que o assunto é morte, a gente está aqui com a presença do diácono Rafael, da Igreja Católica, com o pastor Ubiratã Sanches, da Igreja Evangélica, né? E do Sidney Fernandes, que está lançando um livro, Reencontro, da editora SEAC, é isso, né, Sidney? O Sidney representa, é a doutrina espírita, né? Não é uma religião? Como? Alô? Também é uma religião. Isso. Nós temos um tríplice aspecto, religioso, filosófico e científico. Tá. Também é uma religião. Bacana. Muito bem. Então, já que a gente está aqui falando de vida após a morte, é possível? É possível? Como que é esse lance dos demônios? Eu tenho um do meu lado, inclusive. Eu sei que eu não peguei o cabelo mas hoje. não, é o anjo demônio. Vamos começar Eu sou um anjo, em né? ordem aqui pra gente aproveitar bem esse programa. E vocês estão vendo o tempo lá, tá vendo? Então a gente tem um tempo lá pra gente, não vamos se estender. Ô Diácono, como que é os demônios? Existem mesmo os demônios? Como que é esse lado aí? É claro, está na Bíblia, está dentro da crença cristã, católica em particular, a crença nos demônios, né? Mas nós, da Igreja Católica, nós preferimos anunciar Jesus Cristo. Nós preferimos não ficar falando sobre demônios, porque nós não queremos conhecer demônio, não queremos fazer proselitismo, não queremos anunciar demônio. Nós queremos falar de Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem muito bonita, muito grande para ser desenvolvida. Afinal, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e só 1 bilhão até hoje ouviu falar em Jesus Cristo. E quem sabe as 7 vão ficar ouvindo falar em demônios se nós não falarmos de Jesus Cristo. Então é um assunto que eu prefiro não entrar no mérito, mas se quiser falar em Jesus Cristo, eu quero falar em paz, em justiça, em amor, fraternidade. Tudo isso que nós precisamos, essa felicidade completa. Abraçar a cruz, porque aí os demônios vão embora. Bacana. Muito bem. Vamos agora para o pastor Ubiratã. E sobre os demônios, como que é? Bom, só queria saber quem é Elvira. É você ou ele? Fica a dúvida no ar. A Elvira é um demônio. Um mistério, viu, pastor? Não, tudo bem. Na verdade, o Evangelho de Cristo anuncia, quando a boa notícia chega, a presença de Jesus Cristo expulsa o mal, expulsa a doença, a fragilidade e expulsa demônios também. A Bíblia fala a respeito disso.
concordo com o Rafael, quando não se deve dar muita audiência para o diabo, porque a Bíblia já conta a história dele. A Bíblia fala que ele já é condenado, que ele já é derrotado. É como você torcer para o seu time vendo o VT e ele já perdeu, e você acreditar que ele vai virar o jogo. Então nós, evangélicos, acreditamos no exorcismo, em expulsar os demônios, que os demônios encontram lugar em corações que não têm Jesus Cristo, que vivem o material, que vivem o egoísmo, e naturalmente, assim como os anjos, a palavra inspira, o Espírito Santo inspira, o demônio também inspira. Ele busca lugar no coração das pessoas. Foi isso que nós lemos no Evangelho. O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, buscando quem possa tragar. E tragar no sentido espiritual. Então acreditamos que demônios existem, que eles devem ser expulsos, que a presença de Jesus afugenta o demônio, que a prática da palavra de Deus restaura a comunhão homem e Deus, e por isso o diabo não teria lugar. Mas acreditamos sim na influência, mas principalmente na expulsão dos demônios. Por exemplo, se uma mãe faz contato com um filho, às vezes pode ter alguma confusão ali de um espírito mal confundindo a pessoa? Na crença protestante evangélica, sim. Porque gera uma certa expectativa e gera-se a ideia de que ainda se pode comunicar com aquele que morreu, contrariando o que a Bíblia diz. O que a gente acredita seria isso, sem entrar Pode em falar, polêmica. Como o Rafael disse, nós estamos procurando as convergências, né? Só para citar essa parte final dele, nós não especulamos se são almas, não especulamos. Na verdade, nós recebemos provas autênticas da identificação dessas criaturas. Mas eu não quero entrar nessa parte. Eu quero dizer o seguinte: uma das melhores coisas para nós superarmos qualquer tipo de perseguição, seja ela denominada de demônios, diabos ou espíritos obsessores, é nós guardarmos a nossa convicção de que Deus é maior e que Deus está sempre conosco. E as criaturas que desenvolvem o seu trabalho honestamente, que procuram a verdade, que fazem o melhor de si, que têm uma religião autêntica, seja ela católica, evangélica, espírita ou qualquer outra, faz o melhor possível, essas criaturas acabam criando em volta delas uma proteção magnética que não tem espírito obsessor, diabo, Satanás, que rompa essa proteção. Na verdade, quando o indivíduo dedica-se ao bem, faz o melhor possível, professando a sua religião, sendo honesto na sua profissão, fazendo o melhor possível, vocês aqui, desenvolvendo honestamente o trabalho de vocês, estão automaticamente sendo protegidos por Deus, porque estão fazendo o melhor possível. Nós estamos receptivos a qualquer tipo de perturbação, de doença que venha da espiritualidade, quando nós abrimos brechas. Quando persistimos no bem, nós estamos protegidos. Ô Diácono Rafael, agora a gente tem 3 minutos para encerrar esse tema, e o programa está aberto aqui a novos programas, novas ideias, tá? Vocês podem mandar para a produção. Para encerrar, como que é para a Igreja Católica, a pessoa quando ela morre, ela ser queimada, isso tem alguma... Fere alguma lei? Ou é interessante mesmo enterrar ou ser cremada? Como que é o negócio das flores? Por que coloca as flores, aquele cheiro, tem um cheiro de velório aquela flor. Eu quando morrer eu não vou querer que ponha aquelas flores, não dá um cheiro estranho. Hoje em dia você está colocando de plástico. E sobre a vela também, por que tem que colocar a vela, a flor e o caixão? O caixão. Ainda que o morto, né, não pode nem dizer se ele gostou ou não,
Pior, as pessoas até oferecem a Deus, mas eu falo, às vezes Deus pode, assim, não gostar do cheiro de fumaça, não gosta daquele cheiro de flor, você está fazendo uma doação fogo, errada, né? Às vezes fogo é coisa do... Mas isso é apenas uma presença que nós fazemos, como a vela simboliza, significa. Por mais que ela se queima, ela vai morrendo, mas ainda ela emite luz, ela emite calor. E a vida do cristão também é isso, ele se acaba para que possa ter uma vida na eternidade. O que representa as flores? Depende, quando a gente dá flor para alguém é um sinal de carinho, de atenção, para deixar o ambiente mais festivo, mais alegre, não com aquele motivo sempre negativo. Sim, é um momento, né? Eu acho que você tem razão, que fica aquilo lá 24 horas, né? Podíamos tirar isso daí, não há nenhuma necessidade. Então tá bom. Não é nenhuma tradição. Isso daí apenas, você vai falar isso com as floriculturas, e não com a Igreja Católica. Muda o cheiro da flor. Então não é do nosso departamento. Agora, outro aspecto, a cremação. Olha, o que a Igreja orienta, você faz o que você quiser com esse corpo, desde que seja com respeito. Se você quer enterrar, você enterra. Você quer cremar, você crema. Muitos lugares hoje precisam dessa cremação, até no sentido de uma questão de saúde também. É caro então também, não há, né? não há dificuldade. Faz, né? E o que a igreja também orienta. Tem algumas pessoas exóticas que pegam cinza, vai lá para algum lugar muito... joga no mar. Faz aleluia. Aí o peixe vai lá e a igreja tem orientado, não faça isso. Guarde em algum lugar, numa caixa, ou um lugar que você possa deixar para uma recordação, não veneração, uma recordação. Ali é pó e a pó voltará. Não temos que preocupar com isso. Nós temos que preocupar realmente é com esse espírito que seja de luz. Porque o que é que nós acreditamos? Nós temos a esperança de que o céu existe aqui e na eternidade. Bacana. E a esperança não decepciona. Bom, isso aí. Muito bom. Ó, a gente tem 30 segundos para encerrar esse bloco. Dá dó, porque eu queria ouvir o pastor e o Sidney. Rapidão, então, sobre esse da vela, da flor e de ser cremado, para vocês evangélicos. A gente fica no convencional, né? Fica no convencional e tudo isso é como o Rafael falou. Eu acho que se está fedendo no velório, você muda a flor, pô. Aí você pega... Passa bom ar, né? Bom ar. Terminou o tempo, a gente continua ou não? O Sidney. Bem rapidão, Sidney, porque a gente estourou o quadro e o editor vai cortar. Nós orientamos que as flores sejam colocadas em casa, não necessariamente no velório ou no cemitério. Eu concordo com o Rafael, é uma homenagem. Vamos trazer as flores para casa. É um carinho, né? Aquele pensamento positivo em relação à pessoa, ao nosso ente querido que já partiu. Quanto à cremação, nós espíritas entendemos que é uma medida higiênica, que se deva aguardar no mínimo 72 horas, porque nós entendemos que alguns espíritos ainda ficam meio presinhos ali ao corpo durante um certo tempo. Porque a pessoa, ela vê? Ela não sabe que morreu, né? Nós tem muito assunto para a gente debater, mas a gente vai ter que encerrar o bloco. Mas a gente faz mais um assunto, porque na verdade, 2012, né, tem essa história aí, que eu sei que... mas eu tenho mais uma... Tem a história do fim do mundo, né, que vai acontecer, mas enfim. Mas eu tenho que encerrar esse bloco, mas eu tenho mais uma coisa, porque a gente tem aqui a presença do doutor Luiz Fabiano. Ele é neurocirurgião. Me ajuda aí, produção. Neurocirurgião. Doutor, uma boa noite para você. A gente está falando aqui de morte. E aí, como que é o lance da como que é a morte? Catalepsia. Catalepsia, que é a pessoa que morre. Isso, o pessoal vai entregar lá. Que é a pessoa que morre. Na verdade, ela fica morre no caixão, morrendo. mas não morre. Ela morre não morrendo. É uma doença rara. Fala pra gente, doutor. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando? Tá funcionando. Continuando, né, dentro desse tema, que é a vida após a morte, a catalepsia, na verdade, não é o estado de morte. É um estado em que o indivíduo aparenta estar morto, é chamado de morte aparente. Nossa. Então, não seria o caso exato o objeto da discussão
proposta de discussão aí tão interessante que a gente está acompanhando. Mas tá no ramo da morte ali, né? Morte, Claro. Tá. Essa palavra é de origem grega, né? Catalepsia. Cata é um prefixo que significa baixo e lepsis significaria crise, né? É uma situação em que o indivíduo aparenta estar morto por não ter nenhuma movimentação. A musculatura paralisa, os membros ficam, de certo modo, contraídos, porém sem movimento. Nossa. E o indivíduo ele persiste consciente, lúcido, ouve, vê, tem inteligência. E ele pode ser enterrado se ninguém... Negativo. O indivíduo, apesar de ele não demonstrar contato com o meio ambiente, ele permanece vivo, ele não está morto. Ele tem funções vitais funcionantes, como pressão arterial, batimentos cardíacos, respiração, metabolismo, mas aos olhos leigos aparenta talvez um estado de morte. Bom, muito bem, obrigado, doutor, pela presença. Obrigado. Obrigado ao diácono Rafael, ao pastor Ubiratã e ao Sidney Fernandes. Maravilha. E é isso, a gente vai para o intervalo, nós voltamos daqui a pouco com o programa A Noite é Sua. Já daqui a pouco. Obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Sabe aqueles dias em que a gente acorda e diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você é daquele tipo de pessoa rara que transforma medo em coragem, nada contra a correnteza, mata um leão por dia e mesmo assim segue em frente. Já até pensou em desistir, mas uma força interior faz você acreditar que vale a pena. Louco? Não. Você não é louco. É empreendedor, brasileiro e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. Estamos de volta com o programa A Noite é Sua 2.0. E agora a gente vai pro telejornal do programa. Paulista. É, exatamente. Paulista. E o telejornal Paulista que começa agora. E a gente saiu na rua. A Karina Vega saiu na rua. Ela? A Karina. Pode entrar aqui, Karina, nosso Olha de só, palco. Karina Vega. Deu de repórter agora, Karina? Tudo bem, boa noite. Vamos ver, solta o VT da Karina, que ela apontou um problema nas Nações Unidas, dos vários, né? Roda o VT aí. Oi, gente, eu sou a Karina Viegas, a gente está aqui nas Nações Unidas, aqui é o cartão postal da cidade. E a gente veio aqui, não veio falar da chuva não, galera, a gente veio falar da parada dos ônibus, que aqui em Bauru tem essas vias aqui. Tá lá, parou o ônibus, olha lá, gente, parou, olha como os carros ficam parados, como a dificuldade de transitar aqui na Nações. Vem vindo outro ônibus lá, a hora que ele para lá, ó. Olha lá, 1, 2, 3, aquele lá vai bater o carro olhando pra produção. Ó, e tem um corredor, não tem um corredor do lado, entendeu? Aqui a gente tá falando o quê? Bauru precisa de um corredor pra ônibus, gente.
Eu acredito que dá uma recuada mais naquele ponto de ônibus e dá uma rebaixada na guia, que o ônibus foi entrar ali como se fosse um recuo para ele. É um corredor para ônibus. Se conseguir mudar o ponto, né, tem que ter um estudo antes para ver o que é mais viável. Um corredor para ônibus seria interessante já? Seria ótimo, né? Ajudaria muito. Não acho tão ruim não. Acho que o maior problema é para lá, quem tá vindo ali do shopping mesmo. Obrigada, tchau. Oi, gente, eu tô aqui na Endurbe. E será que vamos ter uma solução para esse Oi, gente, tô aqui na Endurbe. Será que vamos ter solução para esse problema das Nações Unidas? É com vocês aí do palco. Eu sou Karina Viegas e estou no quadro Nossa Cidade. Não, ficou estranho. Faz só o final. Falta então um corredor de ônibus nas Nações Unidas. Falta, a gente ficou lá um tempão, assim, depois que a gente fez a matéria. E, assim, não sei como... É que o pessoal de Bauru tá acostumado, assim, acho que tem sorte, é Deus, é alguma coisa assim. É a morte. Mas, o pessoal era bater o carro lá, sofrer acidente, porque... Em nota, a gente tentou procurar a assessoria da Endurbe, só que como tava na correria, eles não puderam dar entrevista. Mas em nota, a assessoria mandou uma nota dizendo que vai contratar uma empresa especializada para realizar uma modelagem no sistema. Exato. E aproveitando isso, porque a gente tem pouco tempo, olha só como que tá o trânsito em Bauru, né? A gente, na gravação, a gente flagrou isso, né? Pegou no pulo. O apresentador erra mesmo. Como que é? Faixa de pedestre, você respeita, Karina? Eu respeito, de coração, obrigada. Respeita? Respeita. Então, gente, roda o VT aí da faixa de pedestre. Ó, gente, aqui é a faixa de pedestre, aonde é um direito de todos passarem aqui com sossego. Só que muita gente não respeita isso, entendeu? Ó, põe umas imagens que a gente tem aí, vamos ver como funciona. O que o senhor acha das pessoas que param em cima da faixa de pedestre? Deu vermelho aí, filha. Então foi por causa... Não pode. Então tá bom, como é seu nome? Adalto. Então tá bom, Adalto. Obrigada. Gente, vamos conscientizar, vamos respeitar, vamos perceber que a gente tá numa sociedade, a gente vive com muitas pessoas e isso é perigoso. Pronto, falei. Desculpa aí. Muito bem, tá certo. A gente corre atrás mesmo, é só mandar aqui que a gente vai lá e vamos falar. E agora a Karina tá de olho, hein? Vai ser mostrada aqui no programa. Exatamente. Prestação e a gente de serviço aqui. Tudo para melhorar a vida do bauruense. Então é isso. Eu acho que agora a gente vai encerrar o programa. Porque não vai encerrar o programa. Não. Eu quero chamar o Vinícius. Vinícius, vem aqui, Vinícius. Fica aqui do meu lado. Porque agora tem o quadro da curiosidade. Curiosidade? Curiosidade, vamos lá. E quem acertar a pergunta da plateia ganha camiseta. Aê, plateia, ó aqui, ó. Camiseta do programa, eu vou abrir aqui. Da cortesia da Multisilk. Multisilk, olha só que bacana. A noite é sua 2.0. A plateia quer ganhar a camisa, hein? Vamos lá. Como que faz pra pessoa ganhar essa camiseta aqui? É muito simples. A Titi aqui vai fazer uma perguntinha e os alunos que responderem, de vez em ganhar um 10, vai ganhar uma camisa. Pode ser? Primeira pergunta. O microfone pro pessoal. É verdade que a Igreja Católica tem uma lista de livros proibidos para os fiéis lerem? É verdade? Quem sabe? Lá, o cara tá desesperado lá. Como você chama? Vitor. Da onde? Pergunta da onde? Da onde? De Bauru. Não. Da onde? Morando em Buenos Aires há 4 anos. Oh, que delícia! Dona Estedo, é Vero? Não, é Vero na Itália, né? Enfim, é verdade isso? A Igreja Católica tem uma lista de livros proibidos de serem lidos por seus fiéis? Verdade. É verdade? É verdade. É chamado Será que é verdade? Index. Index? Uau. Será que é verdade? Vamos ver o VT? Será que é verdade? Vamos lá, roda. Roda o VT. Sim, o Index, como era chamada a lista, foi abolido em 1962 pelo Papa João XXIII.
Desde o início do cristianismo, a igreja, de alguma forma, tentava censurar o que não devia ser lido pelos fiéis. No século XVI, o pontífice Pio V instituiu a Sagrada Congregação do Index, que elaborou uma lista organizada das obras proibidas. A partir de então, ela passou a ser atualizada periodicamente. Foram publicadas, no total, 42 índices. Olha, muito bem, Vitor. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, desce aqui, receber, entregar a camiseta pro Vitor. Parabéns, Vitor, parabéns. Um abraço, que é meu amigo também, mas eu não falei Como pra que fala Vitor em castelhano? Não, os nomes não mudam. Não muda, tá, muito formado. É victoriano. Próxima pergunta, atenção. Vamos lá, próxima, valendo uma, o quê? Um carro? Valendo um carro e uma casa. Mentira, é só a casa. Valendo outra camiseta aí pra você. Tô aqui, né? Qual que é a pergunta? Fala, gente, que eu jogo na cabeça. Próxima pergunta. Essa é fácil pra quem gosta de TV. Qual foi a maior audiência da TV? Valendo, quem sabe, Doliuma. Da TV brasileira. É, da televisão brasileira. Cine Prevê. Vou chutar. Seu nome. Big Diogo. Diogo. Veio da onde, Diogo? Bauru mesmo. Bauru, muito bem. Todo mundo de Vamos lá, Bauru. chutando. Qual novela? Oi? Oi, tudo bem, Oi, Diogo? não, Tá bom, Diogo, novela? Você tá falando novela? São 3, se ele acertar os 3. É Big Brother. Eu vou chutar. Talvez final do Big Brother ou final da novela agora, novela Da Carminha? da Mas você Carminha. fica, como que chama a novela da Carminha? Avenida Brasil? Avenida Brasil. Você fica em Avenida Brasil ou Big Brother? Eu fico em Avenida Brasil. Será que ele acertou? Vamos ver no VT, vamos lá. Como o sistema de medição passou por diferentes fases, há vários campeões, cada um por um critério. 3 programas considerados campeões de Ibope, cada um ao seu jeito. O último capítulo da novela Selva de Pedra, o jogo de futebol Brasil e Turquia em 2002, que marcou 71 pontos de audiência, e o capítulo final da novela América, que marcou 66 pontos. Não dá pra ganhar só a manga da camisa, então não tem jeito. Você devia ter falado que foi uma novela. Foi uma novela. Mas aí você falou nome. E aí, vai valer ou não? Não vale, né? Não vai valer. Fica pra próxima. Outra pergunta. Sabe quando você bate cabeça? Bato todo dia. Todo dia, bate cabeça. Cria um galo na sua cabeça. E muita gente acaba zoando esse chifre. Não, por que cria o galo na cabeça? Quem sabe? Por que fica aquela bolinha na cabeça? Científica, hein? O neurocirurgião, vale ele responder? Doutor, vale, ué. Então vamos ver se ele sabe. Por que fica o galo na cabeça do sujeito que bate a cabeça, por exemplo, na parede? Tem uns caras que passam se matar. Mas não, por que cresce o galo? É um sangramento. Em medicina a gente fala hemorragia, localizada abaixo aqui de uma região, uma região chamada galha. É como se fosse uma aponeurose. Na verdade, uma aponeurose. Se não for isso, hein, doutor? Ele vai reprovar isso aí. Fica aqui embaixo. Agora, suspense. Será que o doutor acertou? Vamos ver no VT. Roda o VT. Galo é um tipo de hematoma formado sobre os ossos do crânio. Quando tomamos uma pancada, vasos sanguíneos que passam debaixo da pele se rompem e o sangue vaza. O vazamento pode gerar 2 tipos de lesão: equimose, quando o sangue escorre entre os músculos e ossos, e hematoma, quando o sangue fica represado como em uma bolsa. Conforme o sangue é absorvido, o roxo do hematoma vai mudando de cor, graças à diminuição do nível de ferro no local. Bacana, Muito bem, o doutor ganhou. Doutor, vem receber a camiseta do programa. Marmelada, hein? Parabéns, doutor, parabéns. Não, o doutor também, né? Suspeito, né, doutor? Agora, a última pergunta, Luiz. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado. Última pergunta. Última pergunta. Programa de morte. De morte. Como que o nosso corpo se decompõe? Alguém sabe? Essa pergunta é bem específica. É bem específica. Mas aí pode ser. Vamos simplificar, vai. O que acontece? O que acontece quando a gente morre? Como que o corpo se decompõe? O professor sabe? Não sabe? Ninguém Chuta, sabe. Posso chutar? Pega lá. Tô do lado de uma... Então, pera lá. Opa, agora... ouvi alguém falando na plateia. Bactéria. Pera aí, coloca... A Claudine Sanetti, que não é minha mãe. Não é só, coloca o microfone pra Claudinha. Ela disse... Filma Claudine Petrone Sanetti.
Pega o microfone, isso. Minha mãe é fissurada naqueles joguinhos, naquelas Palavras cruzadas, provavelmente ela errou. Roda o VT. Vai lá. Ela falou que é bactéria, vamos ver. O cadáver vai ficando escuro e inchado. A pele e os órgãos se desfazem e o cérebro vira um caldo. Depois de algum tempo, não sobra quase nada. A decomposição acontece em duas frentes. A primeira é a mais esquisita. O próprio corpo se decompõe. Os minerais, como o sódio e o potássio, importantes para o metabolismo, deixam de ser produzidos. Com isso, as células se desestabilizam e passam a digerir o próprio corpo. Ao mesmo tempo, bactérias famintas também entram no banquete. As primeiras a avançarem na carne são as da flora intestinal e da mucosa respiratória, que já vivem no organismo. Em geral, um corpo sepultado leva de 1 a 2 anos para se decompor totalmente. Mas esse tempo pode variar dependendo das condições do ambiente e do cadáver. Essa camiseta não vai ficar pra mim também, gente. Não vai. Enfim, semana que vem tem mais Curiosidade é Sua aqui na Noite é Sua. E é isso aí. Valeu, Vinícius. Posso voltar? É isso aí. Pode voltar Vamos lá. voltar. Gente, então é isso. Vamos encerrar o programa. Vem aqui, meninos. Vem pra cá. Vamos encerrar o programa. O programa Noite é Sua 2.0. Olha, eu vou encerrando aqui com o livro Reencontro, do Sidney Fernandes, da editora SEAC. É daqui de Bauru? É daqui. Olha só que bacana. Mandar uns abraços aí, viu? Mandar um abraço pro César da Perfil Line, pra dona Alice da Vila Falcão, que assiste o programa. César, da Perfil César Line. Saca só esse piso aí, lá da Perfil Line. Inclusive, você quiser fazer sua comunicação visual da sua empresa, acessa lá o site da Perfil Line, perfillinedigital.com.br. Abraço o César e abraço a dona Alice lá da Vila Falcão, que tá sempre assistindo o programa. Muito bom. E eu também quero agradecer o prefeito da cidade de... Cadê o prefeito? Olha o prefeito tá aí, prefeito. Vem pra cá. Por favor, desce aqui. Prefeito da cidade de Presidente Alves. Olha só, é verdade. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Como é o nome do senhor? Valdeir dos Reis. Valdeir dos Reis. Como é que tá a prefeitura? A gente não assumiu ainda, a gente foi eleito agora 7 de outubro, né? Vamos tomar posse em 1º de janeiro. Isso aí, muito bem. A gente vai filmar lá também. Vai pegar os... Brincadeira. A gente já vê os problemas da cidade lá. Brincadeira. Gostaria desde já agradecer aí a oportunidade de estar aqui presente, né? Pela força que estão dando aí pelos meninos do Presidente Alves, né? Sim, com certeza. Acompanhando vocês aí, a gente ficou enaltecido por vocês darem oportunidade a eles. E agora a TV Prevê parece que vai inaugurar uma antena lá, né? Antena, isso. A gente está tentando localizar um espaço para que eles possam... Muito bem, uma salva de palmas para a TV Prevê, que está crescendo. Muito bem. Obrigado, meu prefeito. Obrigado. Olha só. O diretor está mandando para mandar um abraço para Val. Para Val. Abraço, Val. Mandar um abraço para... Ele falou, eu não gravei. Qual que é o nome? Pro Osmar. Osmar. Pro Osmar do teatro. Da Tintoretto. E a Gláucia do Tintoretto. Nossa, é verdade. O pessoal ajudou a gente aqui. Que é muito bom, muito bom. Mas tem que encerrar, gente. Já vai cortar o programa já. É isso. É isso mesmo. Até semana que vem, acessa o site e o Facebook. Até semana que vem, a noite é sua!